cumprimento ao senador Paim, já agradecer pela iniciativa da gente ter essa audiência pública, cumprimentar o presidente dos Correios, Carlos Roberto Postner, Edilson Neri, Giovan Sardinha, Anésio, presidente da CUT Brasília, Rodrigo Brito, demais companheiros, colegas de Correios. É muito importante esse momento aqui que a gente está vivendo dentro da empresa e oportuno cumprimentar o ex-presidente dos Correios, Guilherme Campos, que está presente também aqui à audiência, vice-presidente Cristiano, Miguel. Uma situação que, ao nosso ver e ao nosso entender, o que se passa pelos Correios, com o processo de modernização que está acontecendo nos Correios, acaba trazendo uma reflexão muito grande para os trabalhadores, porque a todo momento a gente vive sobre um assédio de que o que vai acontecer com a empresa, se a gente vai perder o emprego, se as agências dos Correios que captam recursos, elas vão fechar, se o modelo hoje que a empresa está dando preferências às agências franqueadas, né? Quando a gente fala em fechamento de agência, você tem a cidade lá de Uberlândia que vai fechar as 2 agências próprias, você tem uma cidade lá em São Paulo, Poá, que tem 60 mil habitantes, vai fechar a agência de Poá e os moradores daquelas localidades vão ter que ir ou para Suzano ou para Ferraz de Vasconcelos, onde tem franquia. Então, assim, é importante aqui dizer qual que o modelo, o que o Correio quer? Quer transferir negócios para a iniciativa privada, para o modelo franqueado, na ótica de terceirização mesmo do serviço, e eu, como um arrodo, eu acabo tendo meu percentual de lucro. Eu quero discutir um Correio que atenda a população toda brasileira, porque quando a gente cita a Ananideu, é uma região periférica lá do Pará, que necessita dos serviços dos Correios, necessita da presença do Estado, lá naqueles municípios, os municípios menores, de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Como que vai ficar? Porque o projeto, na sua totalidade, é fechar todas as agências. Pelo menos é o que sai nos corredores da empresa, de gestores que até saíram das suas funções e que acabaram aí colocando toda a sua insatisfação com todo esse projeto. Um processo também que não é dialogado com as representações sindicais, né? O Correio passou por processo de demissões incentivadas, sério, e nunca foi discutido com a representação dos aposentados, com a Fentect, com o Findect ou com qualquer sindicato. Simplesmente o Correio está discutindo, implementando e a gente sempre sabendo pela imprensa. Essa questão aqui, o presidente não desmentiu se vai demitir ou se vai fechar a agência. Para a imprensa, ele também não desmentiu. Não, a gente está fazendo um processo de modernização que vai atender melhor a população, que vai melhorar o dia a dia. Eu entrei nos Correios em 97, e em 97 o Correio já fazia o serviço do Sedex VIP, o ECDEX. O Sedex VIP, o carteiro motorizado ia buscar lá na casa do cliente o Sedex, ia lá, prestava todo o serviço. Então, melhoria de serviços contínuos para a sociedade, a gente tem a capacidade de fazer e executar. Talvez o que está faltando, as direções que estão nos Correios hoje, é ouvir mais os seus trabalhadores. Em hipótese alguma, a gente pode concordar com um modelo que tende a demitir trabalhadores. Não dá para pegar os 28 mil atendentes comerciais hoje e dizer que você vai colocar eles como carteiro ou como ATT. Não tem como dizer que não vai. No final vai ter demissão. Então, entendeu? No final vai ter demissão. Não adianta vir ou falar aquela conversa bonita aqui para a gente ouvir, mas na prática tende a ter demissão. E a gente, como representantes dos trabalhadores, vamos combater isso e vamos dialogar com a sociedade. Talvez nesse momento eleitoral, talvez as indicações elas acabam pisando em ovos ali, toma cuidado no que vai dizer. Mas a prática mesmo e o modelo que está sendo apresentado é um modelo de privatização, é um modelo de precarização de serviço para justificar uma privatização ou, no mínimo, transferir todos os negócios rentáveis dos Correios para a parceria público-privada. Não pode uma empresa que, ao longo do seu tempo, construiu toda uma imagem com a sociedade como uma das melhores empresas
de prestação de serviço à sociedade, e nos últimos três anos a população está insatisfeita com ela pelo modelo de gestão, porque os trabalhadores não perderam a sua capacidade de executar os seus serviços. E nós somos executores, o principal insumo dos Correios, as máquinas nos Correios, somos nós que executamos o serviço. Então, a gente precisa apresentar novos serviços para a sociedade, aumentar a nossa capacidade de entrega. E aí, como que você vai aumentar a sua capacidade de entrega e de serviço em dia, se em 2011 a gente tinha 128 mil trabalhadores, hoje a gente tem 105 mil trabalhadores, né? E em 2011 você tinha um déficit que o Correio precisava de 20 mil trabalhadores para você manter o nível de qualidade e excelência de serviço. Então, percebe-se que você está aí com 45 mil pessoas a menos na empresa, e aí acaba gerando toda essa situação que tem gerado. Uma situação que eu quero deixar como pergunta para o presidente, que eu não fiquei na dúvida, qual que é a variação do percentual de remuneração para as agências franqueadas, porque a informação que nos chegou na Fentex é que é uma variação de 12% a 37% de remuneração. Então, acaba que quando você fecha uma agência sobre ela, você está transferindo os clientes dos Correios para as agências franqueadas aumentaram o seu faturamento, os Correios diminuíram, então existe uma lógica invertida. Não é que uma franquia, não é que a franquia está captando novos clientes, a franquia está pescando no aquário que já era dos Correios. Então, assim, não, eu vou fechar a agência, está sobreado, vou fechar outra e vou deixar só a franquia. Todos aqueles clientes que eram dos Correios e grandes potenciais clientes estão indo para as agências franqueadas. Então, você tem um modelo de franquia que cresce o seu faturamento e os Correios têm diminuído o seu faturamento. Então, assim, era importante o presidente dos Correios ou alguém também falar um pouco sobre isso, até para que a população e para que a gente, como trabalhadores, a gente também possa compreender, porque na prática você até tem uns estudos, né, dos trabalhadores falando um pouco sobre essa situação da transferência do negócio. Aí você vai, quando vai observar, você vai pegar a lógica de lucro, a agência lá de Belém, lá na Paraíba, ela dá prejuízo, então a gente vai fechar. Como que vai ficar aquela população? Nós vamos criar agora o micro pequeno empreendedor, a figura dos Correios na farmácia, no supermercado, em qualquer lugar, no aplicativo, entendeu? Como que você vai fazer isso? A gestão disso aí, você vai trabalhar totalmente com a lógica da terceirização, né, da terceirização, da precarização dos serviços. Então, assim, nós, como representantes dos trabalhadores, somos contrários a essa situação. Queremos, sim, discutir com o presidente atual dos Correios que esse modelo todo de transição por que passa a empresa, era importante que os trabalhadores fossem ouvidos. A gente também entende que os Correios no mundo ele passa por uma transição. Muitas coisas que aconteceram na Europa, nos Estados Unidos, não aconteceu ainda. Tem como a gente contribuir e se precaver para que a gente tenha um melhor atendimento para a população e preservando a lógica de você ter recursos e até ter lucro, mas principalmente de preservando as pessoas e preservando o serviço de integração nacional, que é o papel dos Correios, porque a gente fala do prejuízo das agências, mas fala que o papel dos Correios é de integração das pessoas. A universalização ela vem seguida de subsídios. A nossa qualidade ela não está melhor porque falta funcionário. Eu digo que se a gente colocar as entregas todas em dias, com certeza o número e o volume de negócio vai aumentar, porque assim, o que a gente sabe fazer e sabia fazer e fazia muito bem é a lógica da entrega rápida, é a lógica da eficiência no serviço. E essa eficiência, ela foi perdida pelos modelos de gestões que acabaram prejudicando os Correios, os modelos, assim, a gente ouviu aqui na apresentação do presidente, e não é novidade para a gente, a transição do serviço de monopólio
para o de encomendas. A empresa passa por um processo de transição e precisa reinventar sua capacidade produtiva e a cadeia produtiva. Mas quando que a direção dos Correios chamou a representação dos trabalhadores para discutir todo o processo produtivo e organizacional da empresa? Não, aí a gente é surpreendido o tempo todo na imprensa com a questão de demissão. Aí depois também vem aqui o ministro Gilberto Kassab e anuncia um lucro dos Correios de 660 milhões de reais, baseado simplesmente numa questão de contábil, né? Porque até outro dia a empresa estava quebrada e hoje a gente vê toda uma fala que resolveram os problemas dos Correios. Eu anuncio um lucro, resolvi o problema dos Correios e aqui eu pego e digo que vou fechar as agências e vou demitir. Então era importante dizer, tem lucro ou é só uma manobra contábil mesmo para você ter um discurso de que resolveu as coisas? Então, assim, a gente precisa entender isso. Os trabalhadores precisam compreender isso, porque não pode a gente ser surpreendido pela imprensa que vai demitir 5 mil trabalhadores. Isso é muito complicado para a gente, que vai fechar as agências que prestam serviço à população. Então, para nós, da Fentex, o que a gente tinha que dizer aqui é isso, e a gente vai esperar no decorrer do debate aqui poder acrescentar mais algumas coisas. E tem uma carta aqui, senador, que depois eu gostaria de protocolar. Ok. Não. Vamos desenvolver aqui todos os convidados. Eu quero registrar a presença da sempre atuante, dinâmica, deputada federal Érica Cocai, que está aqui presente com a gente. Eu diria que ela é a deputada mais presente aqui nessa comissão, viu? Passo a palavra nesse momento, já combinei aqui que depois das considerações dos convidados, a deputada usará a palavra no momento que ela entender mais adequada, e o presidente, então, responderá em bloco alguns questionamentos e esclarecimentos para a gente ir, no final, para os encaminhamentos. Passo a palavra agora para o diretor da Associação Nacional dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, senhor Edilson Pereira Neri. Bom dia a todos.